Então, pessoal, bom dia. O princípio desse trabalho de química é do segundo ano, né, para explicar o que é mol, massa molar e as leis ponderais da química para a turma, né, uma turma de sexto ano aí que talvez esteja com dúvida, alguma coisa assim. Esse trabalho foi feito por mim, Henri Lucas Ferreira Lima, pro professor Alan Cláudio do SESI Senai. Bem, continuando. O mol, ele é bem facinho, é uma unidade de matéria usada também para medir as moléculas e um mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, que está em torno da casa de 6 sextilhões, alguma coisa assim, é muito extenso esse número aqui. É tipo para medir coisa que seria assim fora da nossa realidade. Então, tipo a matéria. E bem, aqui a gente tem, se a gente converter ele para unidade de litros na CNTP, o 1 mol é equivalente a 22,4 litros. Mas e se você tiver 3 mols por aí? Aí você simplesmente multiplica 22,4 litros vezes 3. O mol ele serve para indicar a quantidade de matéria presente no átomo, como eu já disse. E bem, basicamente tem que estudar sobre a matéria de notação científica para entender o mol. E caso você não tenha se lembrado tanto assim, eu vou resumir um pouquinho ela aqui para vocês. Notação científica é basicamente você elevar um número à potência de 10, fazendo com que ele se torne menor. Isso daqui não é notação científica, eu queria deixar para vocês ver, porque tipo assim, tá, ao invés de ser menor do que 10, tá igual a 10. E a notação científica, ela busca reduzir o número a uma quantia menor do que 10, porém maior do que zero, normalmente. Se eu não me engano, era maior do que 1. Mas bem, aqui tá 6 vezes 10 elevado a menos 3. Então ficaria algo como 0,006, se eu não me engano. Então quando tem aqui tipo o menos na frente da potência, você vai para conta casa decimal para trás. E quando não tem o menos, tá positivo a potência, você conta casa decimal para frente, ou seja, tem menos, conta casa decimal para esquerda, tem mais, conta casa decimal para direita. Espero que tenha ficado claro. Já a massa molar é a massa do átomo aproximada, no caso. E bem, uma unidade de hidrogênio é igual a 1 unidade por massa atômica, ou seja, 2 unidades de hidrogênio é basicamente 2 de massa molar, já que o hidrogênio ele só tem em torno de 1 de massa molar, 1 grama. A massa molar também ela é sempre formada em gramas. E bem, continuando, vamos ver aqui. Para 2 mols de hidrogênio, tem-se 2 vezes 1 igual a 2 gramas de massa, aproximadamente, como eu disse, já que os números têm casas decimais, se não me engano, 3 casas decimais após a vírgula, e são um pouquinho extensos. Leis ponderais, Lavoisier e Proust, para terminar. A lei de Lavoisier é a lei de conservação da massa, e a lei de Proust é a lei das proporções definidas. Então vamos pro exemplo que eu fiz aqui. Eu basicamente peguei um bolo de frigideira, coloquei somente a massa para fazer ele aqui sem cobertura nem nada, para simplificar um pouco o texto, a leitura de vocês. E bem,
aqui tá o exemplo de Proust. Se você tem todos os ingredientes e esse ingrediente ele equivale a um bolo, também chamado de reagente. Então, se você tem todos os reagentes em uma fórmula de química igual essa daqui, que é o metano mais mol de oxigênio, gás carbônico mais mol de água, você também tem que ter os seus reagentes equivalendo ao seu produto, ou produtos, se for mais de um, né? Então, basicamente, se é que uma xícara de chá, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, etc., fazem um bolo, então a gente só multiplica essa quantidade por 2 se quisermos ter 2 bolos para consumir. Então a lei de Proust é isso, das proporções definidas. E se você quiser ter um bolo, tipo, a receita, ela te ensinou a fazer em torno de 2 bolos, só que você só quer um para não gastar tanto material. Você vai lá e simplesmente divide. Aqui, para moléculas, temos. Bem, na verdade, tanto a lei de Proust quanto a de Lavoisier, se elas se complementam em moléculas e na química mesmo. Só que aqui eu achei mais fácil fazer a lei de Proust usando um bolo, que é bem entendível, até porque, né, quem não come um bolinho. E bem, para moléculas, eu coloquei essa fórmula aqui, que isso daqui é metano. E quando tem 2 mols aqui na frente de um átomo como oxigênio, você multiplica o átomo por o 2, ou seja, passa isso daqui para cá, O vezes 2 igual a 4 oxigênios, entendeu? E basicamente a gente vai descer um pouquinho aqui, exemplo de Lavoisier, vamos ler aqui. Então, basicamente, a gente tem uma incógnita, que seria o X. Desculpa, aqui tem o 2O2, só que a gente substituiu por X, a gente já sabe o resultado, mas eu vou mostrar o exemplo mesmo assim. E tem a regra do macho na química, que serve para você se orientar. Ela basicamente serve como um auxiliar para você equilibrar sua reação química. E lembrando que essa reação química não houve perda nem excedente de massa, porque é tipo assim, foi feita em uma solução fechada. Então a gente está supondo que vai ser em uma solução fechada, tipo um recipiente com tampa, algo assim. Então não houve nem exagero, nem mesmo perda de qualquer material presente. Então, tá, vamos lá. Regra do macho, né? Primeiro metais, depois ametais, depois carbono, depois hidrogênio e oxigênio. Aqui tá bem fácil fazer, né? Até porque tem todos os elementos da ordem aqui. Então eu comecei com carbono do produto e aqui eu decidi fazer uma subtração. Você pode fazer de vários métodos. Meu professor, por exemplo, ele consegue fazer assim, tipo, só pensando mesmo de cabeça. Então eu fiz subtraindo. Aqui eu subtraí o carbono, né? E bem, fica somente o hidrogênio, oxigênio e Aí depois eu diminui o hidrogênio, né? E tipo, aqui fica mais ou menos assim. E sobra o O2 mais 2O. E bem, só sobraram os produtos aqui. Então, se a gente ignorar que tem um O aqui e juntar, é perceptível que dá a mesma
quantidade do oxigênio que temos aqui, por exemplo. Basicamente a matéria é essa, ela não é nem um pouco difícil. A maior dificuldade que você pode enfrentar durante a visualização dessa matéria é no caso de equilibrar a equação, mas se você equilibra a equação, você já tem em torno de 60% da questão, porque mais de metade dela tá certa. Aí só tem o problema lá para você resolver, mas isso vai ser explicado para vocês adiante. E bem, basicamente foi essa aulinha. Não foi muito extensa, não foi muito difícil, eu espero. E tipo, a conclusão dessa aula então foi de que basicamente a lei de Proust e a lei de Lavoisier serve para colocar uma reação em equilíbrio, ou até mesmo mostrar ou ver se ela está em equilíbrio, como aqui o exemplo que eu citei para servir na lei de Lavoisier de conservação de massas, que foi o CH4 mais 2O2 igual a CO2 mais 2H2O. E foi basicamente isso. Eu espero que o vídeo tenha sido bom. Eu vou disponibilizar esse material aqui para quem quiser baixar e usar em algum trabalho, não sei. E bem, basicamente foi isso. Obrigado pela atenção de vocês até aqui.